Bom estar aqui e celebrar ao Senhor por tudo que Ele é e ouvir a voz do Senhor falando aos nossos corações. Senhor, é bom demais estar na Tua casa, é bom demais sentir a Tua presença santa e te chamar de Pai, de Paizinho, o nosso Pai. Senhor, Tu és Deus onipresente, o Senhor está aqui nesse lugar, mas também está em todos os lares que se abrem agora, para ouvir a Tua voz, Senhor. Mais uma vez, usa a Tua serva, Carla, amor da minha vida, para falar aos nossos corações, que ela não fale nada dela mesma, mas que ela fale do Senhor. Fala conosco, Pai. Usa a vida da Tua filha mais uma vez, que as nossas vidas sejam edificadas pela Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Muito bom estar aqui na casa do Senhor, muito bom a gente prestar louvor ao Senhor. Coitados daqueles que não conseguem, não é verdade? Tão bom sentir a presença de Jesus. Você está sentindo a presença do Senhor aqui? De verdade? Levanta a sua mão se você está realmente sentindo. Amém, amém. Querido, se você não está sentindo a presença do Senhor Jesus agora, eu te desafio, busque. Hoje é dia, hoje é noite. Jesus precisa sacudir você. Precisa. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. A partir do versículo 3. Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 3, a gente vai ler. Não se preocupem, eu não vou falar sobre escatologia aqui, não vou falar sobre coisas aterrorizantes, mas quando a gente não está diante da presença do Senhor, às vezes a gente se aterroriza. Então, Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 3, diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. E tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Vou repetir essa frase. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Em outras versões, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esse texto escrito no livro de Mateus, capítulo 24, ele é muito conhecido como o texto que fala sobre o princípio das dores e do fim dos tempos. E ele fala o que vai acontecer, na verdade, antes da volta de Cristo
e antes dos fins dos tempos. A gente viu nesse texto aqui que ele está falando sobre virem falsos profetas. Você conhece algum falso profeta? Alguém aqui conhece algum falso profeta? Levanta a mão. Não é pegadinha, eu prometo que não é. Não é pegadinha. Não é pregadinha, não é pegadinha. Alguém conhece? Conhece, João? Não precisa falar quem, João, não precisa. Queridos, nós conhecemos vários falsos profetas. Tem muita gente se dizendo aí como profeta e não é profeta. Tem muita gente, porque o profeta fala pela boca de Cristo Jesus. E tem muita gente falando coisas como se Jesus estivesse falando e, na verdade, não é Ele quem está falando. Nada do que essas pessoas falam vem do coração do Senhor Jesus. Virão falsos profetas e enganarão a muitos. Ouviremos sobre guerras e rumores de guerras. Temos ouvido sobre guerras? Sim ou não? Sim. Temos ouvido sobre rumores de guerras? Sim. Temos ouvido falar sobre fome? Terremoto? Início das dores. Temos ouvido falar sobre perseguição? Eita. Então, estamos no fim dos tempos? Eu não sei. Mas eu gosto de pensar que estamos no fim dos tempos. Porque quando você imagina que você está no fim dos tempos, você imagina o quanto a sua vida precisa se parecer ainda mais com Jesus. Porque o tempo está acabando. O tempo está próximo. Quando Jesus vai voltar? Quando? Quando Jesus voltará? Eu não sei. Nem mesmo Ele sabe. A Bíblia diz que apenas Deus sabe. Mas eu creio que Jesus voltará. Você crê? Você crê que Jesus voltará? Amém. E o que vai acontecer com você? Sabe, queridos, eu não quero falar sobre a volta de Cristo especificamente, mas eu quero frisar nesse texto: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós temos passado numa era, por um momento, por um tempo, por uma geração, onde o amor de muitos tem se esfriado. Lembra aí comigo, quantos estavam há bem pouco tempo nesses bancos e não estão mais? Lembra aí comigo, quantos estavam aqui fervorosos, muitos das nossas famílias, e já não estão mais? Porque o amor de muitos se esfria. Então, o meu objetivo hoje, nós vamos conversar sobre esfriamento espiritual, sobre o freezer espiritual que muitos de nós, muitas vezes, vivemos. Quando a gente fala de esfriamento, a gente se remete à temperatura. Então, vamos falar um pouquinho de biologia, que é uma ciência fantástica, a ciência de Deus. Vocês sabem disso, né? A biologia é a ciência de Deus. Minha pergunta é, fácil essa: qual é a temperatura que o corpo humano tem em média? Qual é mais ou menos a nossa temperatura? Fácil, biologia. Hã? Levanta, 36? 36,5? O que mais? Quem mais? Ah, depende se eu estou lá no sul ou se eu estou lá no norte. Isso é uma verdade? Não. Quem está lá no sul ou quem está lá no norte, o corpo, na verdade, tem uma capacidade de homeostasia. Não vou ficar dando aula de ciência aqui, mas a gente vai falar sobre isso. Mas a grande verdade é que o nosso corpo, ele tem uma variação de temperatura que é considerada normal, que gira entre 36 e 37,3 graus Celsius. Então, mamãe, se o seu bebê estiver com 37, ele não está com febre. Não perturba o coitado do pediatra. Quando eu estava na faculdade, metade da minha turma fez pediatria. Metade. A pediatria no Fundão é fantástica, maravilhosa. E aí, hoje, eu vejo que vários desistiram. E qual é a causa? Mamães e vovós. A avó é um bicho difícil. Vou chegar lá. Os pediatras que me esperem. Mas vamos falar sobre esfriamento. Se a gente está falando sobre temperatura, e eu quero falar sobre esfriamento espiritual,
A gente, quando fala de corpo esfriar, o corpo, quando fria, fica totalmente frio, a ponto de ser arriscado para a vida. Qual é o nome dessa situação? Muito bem. Cara, você é fantástica. Hipotermia. Hipotermia. O que significa hipotermia? A hipotermia é quando o nosso corpo ele se resfria abaixo do nível normal, mas se resfria a um ponto que pode levar ao risco de vida. E aí essa temperatura é abaixo dos 35 graus. Abaixo de 35 graus, o corpo começa a estar em hipotermia. Ah, Carla, outro dia eu botei o termômetro e deu 34,8. Quebra o termômetro, compra outro, que ele não está bom. Não está legal, a não ser que você tenha colocado a mão no freezer. Bem, a ideia é que exista, então, na hipotermia, um resfriamento. Esse resfriamento é um resfriamento progressivo, que leva a uma diminuição da circulação. Tudo bem aí? Foi. Esse resfriamento leva a uma diminuição da circulação e de uma falta de sangue. O que acontece? A gente vai falar bem sobre isso. Imagina você estar dentro de uma piscina, um balde de gelo. Os lutadores de MMA, quando tem lá, depois das suas batalhas, das suas lutas, que eles ficam com o corpo muito tenso, a musculatura muito tensa. Não sei se vocês já viram essas fotografias, eles entram dentro de um balde de gelo. Que gente doida, meu Deus. O cara não deve bater bem quando fala um negócio desse. Primeiro, não é possível que uma pessoa seja boa se ela vai para apanhar. Não, que coisa, né? Eu vou entrar num ringue e eu sei que eu vou apanhar muito. E que eu vou bater na cara de uma outra pessoa muito. E tem gente que assiste isso, e gosta, e torce, e crente. O crente torce para o outro bater na cara do outro. O que é isso, meu Deus? Vocês estão rindo, né? Tudo culpado. Olha quem gosta dessa de ver luta de MMA. Aí depois do cara apanhar, ele se entra ele bota ele dentro de um balde de gelo lá, toda uma piscina de gelo. E que gente doida, porque precisa resfriar ali o sangue. Quando você resfria o corpo, você faz o que a gente chama de vasoconstricção. O que é isso? Os vasos, eles ficam fininhos. Eles diminuem o calibre. E quando você diminui o calibre do vaso, o sangue não circula com tanta facilidade. E aí há um resfriamento, uma diminuição do sangue chegar no músculo. E aí isso diminui o quê? A dor. É uma verdade. Bota sua mão na geladeira, fica lá. Mas deixa ela lá. E se tiver vontade de sair, não tira, deixa ela lá. Vai deixando, congelador. Vai deixando. O que acontece com a sua mão? Tem uma hora que você não está sentindo mais a mão. Você não sente mais a mão. É isso que acontece quando a gente tem hipotermia. E aí, essa hipotermia, na verdade, leva a uma diminuição desse sangue para os órgãos vitais. E se essa hipotermia se perdura durante muito tempo, isso leva à morte celular. Então, você acaba tendo morte. Lembra do filme Titanic? Lembram? Quem morreu de hipotermia? O Jack da Rose. Gente, como eu chorei naquele filme. Oh, meu Deus do céu. Até porque eu estava do lado do Davidson. A gente nem pensava em namorar, mas tinha alguém ali só tentando. Ele estava tentando, é um cara persistente. E os jovens da igreja, todos armaram aquela saída para a gente ver Titanic. Os jovens da igreja lá da Primeira de Nova Iguaçu. Tudo armação. E eu não sei como assim ele senta do meu lado. Naquela época não tinha esse negócio de você escolher número, né? Não tinha isso. E aí ele senta do meu lado. E aí, de repente, todos os jovens somem, pelo menos da minha mente. E a gente fica conversando e a gente assiste Titanic. E aí o Jack morre de hipotermia. Olha que danado. O Jack morreu. Sabe do que o Jack morreu? Morte celular, porque o sangue não chegou nas células dele. E aí ele morreu. E o que provoca a hipotermia?
O que provoca a hipotermia é ficar longos períodos em locais expostos ao frio intenso. Carla, mas o que isso tem a ver com a nossa conversa aqui? O que tem a ver com a nossa conversa aqui é que muitos de nós estamos passando por uma hipotermia espiritual. Uma hipotermia, um esfriamento espiritual. Como é que eu traduzo o esfriamento espiritual? Como é que pode ser? O que é um resfriamento espiritual? Você pode traduzir isso como a perda pela paixão, a perda pelo amor, a perda pelo entusiasmo, a perda pela fé. Sabe, tem muita gente que tem se distanciado do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente que tem deixado o seu primeiro amor. Tem muita gente que já não tem mais aquele sentimento que tinha antes. Como é que está a temperatura da sua vida espiritual? Quando a gente esfria espiritualmente, muitas coisas vão acontecendo. E essas coisas vão acontecendo bem lentamente, mas elas vão acontecendo. O fato é que, se eu fosse definir aqui sobre esfriamento espiritual, pode ser que eu esteja falando da causa e da consequência. Quer ver um exemplo? No esfriamento espiritual, você deixa de orar. Quem está frio espiritualmente não sente prazer em orar. Mas o que veio primeiro? Será que ele primeiro deixou de orar? E aí isso foi esfriando o seu coração? E depois ele continuou sem vontade de orar? Ou será que ele deixou de fazer outras coisas e aí ele começou a esfriar espiritualmente e aí ele começou a perder a vontade de orar? A mesma coisa em relação à leitura da Bíblia. Você era apaixonado por ler a Bíblia, você era apaixonado por ler as Escrituras, você adorava conversar e discutir o Evangelho, você adorava falar sobre teologia, você adorava ler a Bíblia intensamente. Mas agora, eu estou sem tempo, eu estou sem vontade, eu não consigo, eu já leio menos, ou eu leio pouco, ou eu não leio, eu já não tenho mais tanto prazer em ler as Escrituras, eu já tenho outras prioridades, e as outras prioridades sempre consomem o meu tempo, e cada vez mais eu leio menos, eu leio menos, eu leio menos. Da mesma forma, eu tinha prazer em vir à igreja, eu tinha um entusiasmo em vir à igreja, eu era feliz demais em estar na igreja, mas aos poucos, eu tenho pouco tempo, eu estou cansado, eu trabalhei demais, o domingo passa a ser muito cansativo, acordar cedo é pior, é muito difícil, eu não vou de manhã, mas vou à noite, eu não vou à noite, mas vou de manhã, e aí eu não posso ir, e aí eu não vou, e aí eu não vou, e aí eu não vou, e aí eu não vou. Queridos, como está a nossa vida espiritual? Qual é a temperatura da sua vida espiritual hoje? Se você fosse classificar a sua vida espiritual de 0 a 100 graus Celsius, onde 100 graus Celsius é aquela empolgação para o Senhor Jesus, e 0 eu estou aqui, mas só de corpo presente. Qual é a temperatura da sua vida espiritual hoje? A gente vai comparar o processo da hipotermia física, biológica, com o processo da hipotermia espiritual. A primeira coisa que acontece, como eu falei, na hipotermia, imagina você dentro de um balde de gelo, dessa piscina de gelo. A primeira coisa que acontece é reduzir a circulação do sangue. O sangue começa a circular menos, o sangue começa a circular mais lento, o sangue começa a circular mais devagar. Os vasos, como eu tinha falado, ficam contraídos. A pessoa que está fria na fé, fria espiritualmente, alguém que está se esfriando, não tem mais entusiasmo espiritual. É aquele cara desanimado. Está desanimado, está sem vontade, está sem ânimo, está sem
pique, está cansado. E sempre aquela pessoa que diz que nada vai dar certo, tudo vai dar ruim, tudo vai ser complicado. Ah, não inventa moda não. Ah, fazer um culto diferente. Ah, não inventa moda não. Gente, vamos fazer o mesmo. Vamos fazer o mesmo que a gente já sabe que dá certo, que não dá trabalho. Ah, não vamos ficar com esse negócio de trabalhar com criança, fazer EBF. Ah, para com isso. Ah, não inventa moda não, fazer culto jovem. Ô, pastor, para de inventar essas modas, para com isso, dá trabalho. Cansa. Você conhece alguém assim? Você se sente assim? Na hipotermia, começam os braços e as pernas ficarem dormentes. Primeira sensação de hipotermia é a dormência. Sabe quando você começa a ficar dormente? E aí você não consegue sentir muito bem? Essa dormência acontece naquele que está frio espiritualmente. Sabe, queridos, as pernas já não vão mais na direção de pregar o Evangelho. Os pés já não vão mais anunciar a Jesus. Os braços já não vão mais abraçar a quem precisa. A boca já não mais louva e adora. A boca está congelada. Vocês lembram do filme? Que a Rose ficou com a boca roxinha e o Jack, pretinha, coitado, que já era, com gelinho assim. Tem muita gente com a boca roxinha, que canta só de boca para fora, que adora só de boca para fora. Queridos, depois de um louvor que nós tivemos aqui, se você não consegue sentir a presença do Espírito Santo, algo está errado na temperatura do seu coração. A temperatura do seu coração está baixa demais. Você, como um cara hipotérmico, quer ficar paradinho, quietinho, sem ninguém mexer com você. Você é o que chega atrasado e o que sai antes do culto acabar. Você é o que tem mais sede da face da terra, que sai toda hora para beber água. Você é o mais cansado, que vive dormindo na hora do culto e na hora da mensagem. Nada te prende a atenção. O celular te leva às alturas. Você tem uma enorme curiosidade em ver aquela mensagem que acabou de ser postada, porque algo chama mais atenção de você do que Jesus. Como está a sua vida espiritual? Depois que você tem a vasoconstricção e diminui o sangue nas células, essas células começam a morrer. E a morte celular faz com que você não sinta mais nem as pernas, nem os braços, nem o nariz, nem a orelha. Você começa a não sentir mais. Alguém já viu aqui uma pessoa com lepra? Uma pessoa com lepra, a gente tem um hospital, que é o hospital chamado Curupaiti, é um Instituto Estadual de Dermatologia Sanitária, e lá tem pessoas com lepra. E essas pessoas estão lá era uma grande colônia de muitos anos atrás, tem mais de 80 anos. E lá aquele hospital ele foi construído para abrigar as pessoas que tinham lepra. E essas pessoas iam para lá para ficarem isoladas da comunidade, porque naquela época, então a gente está falando mais de 80 anos atrás, a lepra não tinha tratamento, não tinha cura. E as pessoas ficavam lá. E aí, nisso que as pessoas ficavam lá. E lá tem pessoas que estão lá há mais de 80 anos. Queridos, é triste de ver. Não tem nariz, não tem orelha, não tem um braço. O que é isso? A lepra ela vai comendo os vasos, comendo os nervos. E aí as partes vão caindo. E não tem mais cura. Não tem como voltar ao que era antes. A lepra tem cura. Hoje a lepra é tratável, tem plenamente cura sem que chegue a esse fato. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem pessoas espiritualmente amputadas, pessoas espiritualmente, onde as suas partes espirituais, ele já não tem mais ouvido para ouvir o Evangelho. Ele já não tem mais olhos para enxergar as belezas do que Jesus faz. Ele já não tem mais pernas, já não tem mais braços, ele não tem mais ânimo. Esse é o frio. E espiritualmente, ele não sente mais prazer de estar na igreja. Ir à igreja fica sem sentido se não tem uma programação especial. Ah, quem é que vai pregar hoje? Ah, não, então não vou não. Ah, quem é que vai falar? Ah, mas não tem nada especial?
Não tem um coro de primeiro, não tem nada especial, não? Ah, então não vou, não. Ah, quando tiver uma programação boa, uma programação nova, você me chama. Quando tiver um negócio diferente, você me chama. Ah, eu já sou crente, né? Tudo aquilo que vai ser falado eu já sei. Para que eu preciso estar na igreja? Não tem necessidade. O frio espiritual, o pecado já não lhe incomoda mais. É aquela pessoa capaz de sair de um culto onde ele virtualmente, ou ele na verdade parecia super adorar a Deus, super se envolver, pelo menos ele estava adorando a Deus na aparência, e ele é capaz de sair daqui, ir para sua casa e consumir pornografia. Ele é capaz de sair daqui, ir para sua casa e postar alguma mentira no Instagram. Ele é capaz de sair daqui, ir para sua casa e paquerar a mulher de alguém. E mesmo sendo comprometido, é capaz de cobiçar a mulher de alguém, ou o marido de alguém. O frio espiritual, ele está alheio às mensagens do púlpito, ele fica distraído facilmente, ele começa a ser crítico demais. Sabe aquela pessoa que é super crítica? Por que uma pessoa é super crítica? Porque, na verdade, isso é um disfarce da religiosidade. Quando eu sou super religioso, eu sou muito santarrão, eu sou muito correto, e os outros é que estão errados. Queridos, vamos rever a nossa temperatura espiritual. Efésios capítulo 4, versículo 31 diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Minha pergunta: será que alguém aqui está se vendo nesse retrato que eu acabei de escrever? Será que algum de nós está se vendo descrito nessa descrição do frio espiritual? Será que você pode dizer que eu descrevi a sua vida espiritual aqui nas minhas palavras? Será que eu estou sentada aí ouvindo essa mensagem e descrevendo como está o meu coração frio espiritualmente? Sabe por quê? Existe o frio espiritual velado e o revelado. Quando eu falo de revelação, o povo já fica assim, mas vamos lá. Existe o velado e o revelado. O velado é aquele frio espiritual que vive a aparência de quem está louvando, está adorando, está frequentando a igreja, está aqui intensamente, está lá na liderança, mas o coração dele é um gelo espiritual. E aí, daqui a algum pouco de tempo, esse velado será revelado, porque ele passa a assumir a sua condição de completamente afastado, porque o mundo passa a ser mais atraente do que a vida com Cristo. Já não vale mais a pena seguir uma vida espiritual fake, já não vale mais a pena fingir uma espiritualidade que não é real. Tudo isso que eu estou falando deve estar incomodando demais da conta, porque incomodou muito o meu coração. Qual é a temperatura que você está essa noite? Hoje a gente vai falar de 3 pontos. O primeiro eu já falei, o conceito da vida espiritual fria. O conceito do esfriamento espiritual. Mas a segunda parte é que o esfriamento espiritual, ele é um processo. Sabe, ninguém acorda de manhã e diz assim: eu vou sair da igreja, não quero mais essa vida, não quero mais saber disso. Alguém faz isso? Conhece alguém? Pensa em alguém que está afastado. Não. Alguém aqui se afastou alguma vez e voltou? Levanta a mão. Vários. Foi assim? Quando você se afastou, simplesmente disse assim: eu não quero mais ir não. Eu não quero mais, não. O esfriamento espiritual, ele é um processo. Ele é muito lento. Ele é devagarinho. E a gente não percebe. A gente está empolgadão na igreja. A gente está empolgadão lendo a Bíblia. A gente está empolgadão orando. A gente está empolgadão no louvor. A gente está empolgadão na escola dominical. E, de repente, a gente começa a esfriar.
Ninguém fica frio espiritualmente de um dia para o outro, é um processo contínuo. Mas onde começa o esfriamento espiritual? Onde é que você pode imaginar que você começa a ficar frio? Onde que começa o seu coração a baixar a temperatura? Todo o esfriamento espiritual começa com o pecado, com o erro, com o engano. Apocalipse capítulo 2, versículo 4, é um texto bem conhecido, já preguei aqui sobre isso. Contra você, porém, tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor, lembra-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Lembra de onde caiu? Queridos, nós pecamos todo dia. Todo dia a gente peca. E o que acontece com esse pecado? Ele te afasta de Deus, ele me afasta de Deus. Se eu peco todo dia e eu não me arrependo do pecado, eu não dou nome ao pecado, eu não confesso o meu pecado, eu não busco me aproximar novamente de Deus, se isso acontece todo dia, a minha distância de Deus fica cada vez maior. Eu fico longe de Deus, eu fico longe do Senhor da minha vida, o meu coração vai esfriando. E aí eu começo a não sentir prazer, eu não começo a não sentir mais vontade, porque o pecado ele vai se acumulando dia a dia na minha vida. Existia um camarada na Bíblia chamado Balaão. Eu já falei sobre ele aqui uma vez. O Balaão, a gente discutiu, ficou meses falando sobre Balaão lá na classe de Jovens Plus, novos convertidos, ó. Eu já ia falar de jovenzinhos. Dos Jovens Plus, jovens, tá? Para de graça. Aí, a classe de Jovens Plus, Jovens Avós, ó a cara de pau. Tudo bem, não tem problema. Na classe de Jovens Plus, a gente vem lendo a Bíblia, e aí a gente entrou na história de Balaão. Quem foi Balaão? Balaão era um profeta, na verdade, era um midianita, era um homem que não se sabe exatamente que tipo de relação ele tinha com Deus, efetivamente, mas ele não era bobo, e ele respeitava muito a Deus. E aí, o rei dos Moabitas mandou seu filho vir até Balaão para falar o seguinte: o povo de Israel está vindo em direção às minhas terras, e eles vão invadir a minha terra, e eu vou morrer, e todo mundo vai morrer. O que eu faço? Me ajuda aí, profetiza contra esse povo, amaldiçoa esse povo. E aí eles foram lá, eu vou encurtar a história, e falaram isso para ele. Ele falou assim: olha, e eles falaram assim: vamos te dar muito dinheiro, muito dinheiro. E aí, se você amaldiçoar o povo de Israel, o Balaão, que não era bobo, vai e fala o seguinte: eu vou perguntar primeiro a Deus se é para eu ir ou se não é para eu ir. Eu vou fazer aquilo que Deus quiser que eu faça. Aí você pode pensar assim: Balaão era um cara legal, né? É um cara correto. Coisa nenhuma, ele era um esperto. E, principalmente, ele não era bobo, porque ele não ia contra o Deus dos Exércitos. Ele sabia quem era o Deus dos Exércitos. No final da história, ele acaba indo, e aí ele chega lá para amaldiçoar o povo. E o rei dos Moabitas vira e fala assim: pronto, amaldiçoa o povo. Ele falou: peraí, primeiro eu tenho que perguntar a Deus se é para amaldiçoar ou não. Aí ele ia lá, consultava Deus e voltava. Quando ele voltava, e ele ia começar a falar, o povo, imagina, eles estão lá na terra de Moabe, eles estavam vendo os israelitas muito próximos. Neste momento, a gente está falando de 605 mil israelitas, homens, acima de 20 anos, fora mulheres e crianças. Era muita gente. Se a gente fizer uma conta básica aqui, de ser um homem com uma esposa e 2 filhos, Davidson não fazia parte daquela região, daquela hora, né? Digamos que a gente tivesse aí por volta de 2.400.000 pessoas. Ali, pertinho, você imagina, aquele povo ia invadir. E aí, o Balaão tinha que amaldiçoar. Só que quando o Balaão começa a falar, ele abençoa aquele povo. O rei de Moabe ficou irritadíssimo, bravo: eu te trouxe aqui para você amaldiçoar, e você não vai ganhar nada. Aí ele falou assim: mas eu não posso ir contra o Senhor dos Exércitos. Amaldiçoa de novo. Aí ele tenta de novo, vai falar com Deus, ao invés de amaldiçoar, ele abençoa. Isso aconteceu 3 vezes.
No final das contas, ele acaba virando para o rei e falou assim: rei, não adianta eu amaldiçoar, eu vou embora. Você vai embora sem R$1, sem um tostão. E aí o Balaão começa a ficar meio irritado com isso, porque, na verdade, afinal de contas, ele foi lá e Deus não deixou ele ganhar o dinheiro. E ele achou que ele fosse ganhar, porque Deus ia quebrar o galho e deixar amaldiçoar, e não foi. E aí a gente vai ver que houve uma situação que foi, na verdade, a doutrina de Balaão. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. A gente está falando de um texto, de um estudo de Balaão, que foi em Números, lá no Velho Testamento. E aquilo que aconteceu em Números, no Velho Testamento, na vida de Balaão, foi refletir em Apocalipse. Olha o que Apocalipse 2, versículo 14 diz. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Como assim, Carlos? O que aconteceu? O que aconteceu é que Balaão vira para o rei dos Moabitas, na verdade Balaque é o príncipe, ele vira para Balaque e fala assim: olha, eu não posso amaldiçoar esse povo, Deus ama demais esse povo é o povo de Deus, Deus está ali junto desse povo, Deus ama esse povo, Deus santifica esse povo, e esse povo é fiel a Deus, esse povo está ali junto de Deus, esse povo está cumprindo as Escrituras. Eu vou te dar uma dica para você ganhar esta batalha, para você ganhar e destruir esse povo. Manda umas moças muito bonitas entrarem naquele povo e se infiltrarem e seduzirem aqueles homens, pobres coitados, tadinhos, que não podiam ver uma mulher bonita. Seduzam aqueles homens, mandem pessoas para fazerem o povo pecar. Infiltrem pessoas dentro do povo e façam com que esse povo coma comidas que são ofertadas aos ídolos. Infiltra gente dentro que leve o povo a pecar, porque quando esse povo pecar, Deus vai se afastar deles. Queridos, o diabo usa essa armadilha, essa artimanha contra cada um de nós, desde a época de Adão e Eva. O diabo usa essa armadilha contra a nossa igreja, contra mim e contra você. O diabo infiltra um colega de trabalho, um colega de faculdade. O diabo infiltra uma pessoa que você admira, de quem você gosta, que você acaba sendo um seguidor, que acaba sendo exemplo para a sua vida, mas te conduz ao pecado. O diabo, ele quer te seduzir. O diabo quer que você peque, porque se você pecar, você vai se afastar de Deus. Aquele povo estava forte com Deus, mas eles caíram no pecado. E por causa da consequência do pecado daquele povo, mais de 3.000 homens foram mortos. Mais de 3.000 homens foram mortos, porque se deixaram levar pela doutrina de Balaão. Você tem se deixado levar, seduzir pelo pecado? Você tem se deixado levar pelas facilidades dessa vida, por aquilo que você vê de atraente na internet, pela mídia social, por as pessoas que convivem com você. Talvez você esteja se deixando levar o pecado, porque não tem nada a ver, não é problema. Não é problema se permitir. Não é problema se permitir a promiscuidade, não é problema se permitir a prostituição, não é problema se permitir a mentira. E a mentira começa a fazer parte do seu rito, do seu dia a dia. Você se acostuma a mentir, você se acostuma a falar fofoca, você se acostuma a falar mal das pessoas, você se acostuma a se afastar do Senhor, você se acostuma a pecar. E aí esse pecado já não te incomoda. Você fala mal da outra pessoa como se fosse a coisa mais natural da face da terra. Esse pecado não incomoda você. O esfriamento começa quando esse pecado começa a te dominar. E você já não consegue mais se libertar do pecado.
Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Essa foi a fala de Deus para Caim. Caim, você está bravo por quê? O pecado está na sua porta, querendo te dominar. Você precisa dominar o pecado. Ele não fez isso. Queridos, o pecado bate à sua porta. O pecado bate à minha porta. E ele é muito atraente. E é muito gostoso pecar. E é muito bom pecar. E às vezes você se vê envolvido em propostas muito tentadoras, muito especiais. E você começa a se perguntar até se você não está sendo crente demais. Se você fizer aquela concessão, ou aquela outra concessão, ou aquela outra concessão, você não tem problema não. Tantas pessoas, se estivessem no seu lugar, fariam a mesma coisa, por que você não pode fazer? O pecado nos domina. Mas precisamos reconhecer o pecado antes que ele aconteça. No livro de Tiago, Tiago explica esse fluxo em relação ao pecado. O que acontece primeiro? Tiago, capítulo 1, versículo 14. Tiago 1, 14. Leia aí comigo. Tiago 1, versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, este desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Olha que sequência. Ele está falando, cada um é tentado pelo seu desejo. É claro, o diabo conhece você. Eu não tenho problema nenhum em determinadas áreas. Nenhum, não existe a menor possibilidade. Mas eu tenho problema em outras áreas. Pastor Jesaías falou hoje de manhã, né? E tem gente que não tem problema nenhum com a vida sexual. Mas deixa alguém cair uns R$2 aí no chão, para você ver se não bota o pé. Achei ótima essa fala. Tem gente que não tem problema nenhum com a questão financeira, é capaz de doar tudo que tem, mas deixa ele ser seduzido, deixa ouvir uma sedução de uma mulher ou de um homem, e ele cai. Deixa eu ouvir um elogio, nossa, seu corpo está tão bonito, nossa, você está tão linda hoje. Cai. É a sedução, é o que te envolve. Uma mentirinha. Onde é que você estava? Ah, eu estava na casa dos meus amigos. Ah, eu estava não sei aonde. Não estava. Queridos, a gente começa a ter no coração uma sensação de que é fácil mentir. É muito fácil. E qual o problema? Mentir um pouquinho. Está errado. Está errado. É pecado. E é pecado. Isso precisa estar na nossa cabeça o tempo inteiro. E ele fala que você é tentado pelo seu desejo. Ou seja, nós já temos dentro de nós o desejo que o diabo conhece que vai nos fazer pecar. E ele vai te tentar naquela que é a sua fraqueza. Qual é a sua fraqueza? Qual é a minha fraqueza? O diabo vai te tentar nesta fraqueza. Só que você não precisa ceder. Olha o que ele está falando aqui. Ele é tentado pelo seu desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Você é seduzido. Então, esse desejo tendo concebido aí, o desejo se transformou em realidade, dá a luz ao pecado. O desejo é como se você realmente, e o diabo faz isso, o diabo tem uma isca, e nessa isca está lá, a isca que ele escolhe, quem é pescador sabe que a isca é escolhida para pegar cada isca para cada tipo de peixe. Não é verdade? Quem é pescador aí? Nessa hora ninguém levanta a mão. Quem é pescador? Quem gosta de pescar? Melhor, né? Quem gosta de pescar? Ah, tem gente que gosta de pescar. Não é uma verdade isso? Você pode pescar até com um pedaço de pão. É uma verdade. Mas
Quando você é pescador profissional, você vai escolher uma isca para cada tipo do peixe que você pescar, do lugar onde você está. O diabo é mestre. Tem um livro de John Bevere, que eu indico muito que vocês leiam, chamado A Isca de Satanás. A Isca de Satanás. É um livro fantástico, que fala exatamente como a gente é bobo, como nós crentes somos bobos. É no desejo que a gente precisa agir. Cada um de nós conhece a nossa própria fraqueza. Não é pecado ser tentado, mas é pecado cair na tentação. É como realmente essa isca, a isca de Satanás. O inimigo lança essa isca de acordo com o seu desejo, de acordo com a sua fraqueza. Se você cair em tentação, acaba pecando. Se isso se repete, sem que você se arrependa, isso te leva a se acostumar com o pecado. E todo o processo de resfriamento espiritual começa a acontecer. Se você não interrompe esse processo imediatamente, esse processo vai te levar a pouco tempo a se afastar. E daqui a muito pouco tempo, queridos, você não estará mais aqui. Deus já não terá mais nenhuma importância para você. O diabo faz isso com a gente. E a gente se acostuma ao pecado. Agora, terceiro ponto. Como que a gente se livra do resfriamento espiritual? Carla, diante de tudo isso, ok, eu estou me vendo dentro desse painel. Eu estou me vendo dentro desta situação. Eu já fui quente espiritualmente. Eu já estava fervendo. Eu já tive momentos na minha vida de estar muito envolvido com a palavra de Deus, muito envolvido com a vida espiritual. Mas hoje eu estou mais devagar, hoje eu estou lento. O que está acontecendo? Primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer a nossa vulnerabilidade. Nós somos vulneráveis. Primeira pergunta aqui. Alguém aqui pode afirmar que não vai nunca se afastar de Jesus? Quem aqui pode dizer, eu nunca vou me afastar do Senhor Jesus? Que tristeza no meu coração, mas é uma verdade. Como eu gostaria que nós todos pudéssemos afirmar aqui, categoricamente, eu nunca vou me afastar de Jesus. Eu nunca vou me afastar de Jesus. E sabe por que a gente não pode dizer isso? Porque nós somos vulneráveis. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz, assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Nós precisamos cuidar da nossa vida. A gente precisa cuidar para não cair. Nenhum de nós pode jurar aqui que nunca vai cair. Nós precisamos tomar conta dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, daquilo que a gente faz. Nós precisamos tomar conta do nosso tempo. O nosso tempo precisa estar mais envolvido com Cristo do que com a gente mesmo. Nós precisamos tomar conta das nossas intenções, dos nossos desejos, das nossas vontades. Nós precisamos cuidar da gente. O segundo ponto é afaste-se do pecado. Não fique brincando com o pecado. Não fica conversando com o inimigo. Não dá mole. Não fica dando lugar, dando brecha. Não se permita. 1 Coríntios 10, versículo 3 diz, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará o escape para que possam suportar. É possível não pecar. Você não será tentado nunca acima daquilo que você possa suportar. Então, por que a gente cai? Por que a gente se permite pecar? Por que a gente se afasta do Senhor Jesus? É possível a gente confiar na graça de Deus. Ele concede a cada um de nós força para que a gente não caia nas tentações, para que a gente não se permita que essa porta seja aberta. A gente precisa dar o que se chama acesso negado ao inimigo. Outro livro de John Bevere, que é um excelente escritor, chamado Acesso Negado. E ele fala a seguinte ilustração.
Digamos que você soubesse, se você soubesse que no seu prédio tem uma porta, no prédio onde você mora, tem uma porta dos fundos que fica aberta, e que aquela porta já foi invadida várias vezes por um ladrão, e esse ladrão já invadiu vários apartamentos, porque ele passa por aquela porta que fica aberta. O que você faria? Não é possível. Simples assim? Você fecharia a porta para o ladrão não entrar? Só isso? Você trancava a porta? Só? Isso se chama acesso negado. Você sabe qual é a porta que o inimigo usa para te tentar? Fecha! Você sabe qual é a sua fraqueza? Fecha a porta! Vamos orar, caramba, vamos orar, amigos, caros queridos. Eu não ia nunca falar uma coisa feia aqui. Vamos orar. Nós precisamos orar para fechar as portas e dar acesso negado ao Satanás. Nós precisamos fechar os nossos corações, nós precisamos fechar os nossos ouvidos, nós precisamos fechar as portas que dão acesso ao inimigo, que rouba a nossa paz, que rouba a nossa alegria, que rouba a nossa felicidade. Isso se chama acesso negado. É só trancar a porta. E o terceiro ponto, que faz com que a gente seja capaz de impedir o esfriamento espiritual nas nossas vidas, é simples demais. Aqueça-se. Aqueça-se. Você precisa, eu preciso me aquecer. Como é que você trata a hipotermia? Como você trata uma pessoa que está com frio? Como você trata alguém que está com a temperatura abaixo de 35 graus? Simples, aqueça. Enrola esse camarada num cobertor, bota esse cara perto do fogo, aqueça, aqueça. O tratamento contra a hipotermia. Hipotermia é buscar o calor. Queridos, nós temos vários aquecedores espirituais. Eu estou terminando. O que precisa aquecer os nossos corações? O que precisa nos trazer calor? O que precisa nos dar calor? O que nos aquece? Precisamos ter aquilo que nos aqueça e nos faça sentir Jesus queimar de novo. Jesus queimar, o amor dele queimar nos nossos corações. O que te aquece? Primeira coisa, ore. 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 Ah, mas eu não tenho vontade, me dá um sono, né, João? Me dá um sono. Um sono. Ore. Acorde, lava o rosto, bota gelo no olho, mas ore. Ore. Ore sem vontade, ore com vontade, ore com pouca vontade, ora com nenhuma vontade, mas ora. Segundo ponto, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu não tenho tempo, eu não consigo, eu tenho sono, eu não gosto de ler. Leia. Mas eu não gosto, leia. Mas não me fala nada, leia. E estuda. Se apaixone. Isso é decisão. Isso é vontade. Isso é querer. É entender que é necessário. Ore, leia a Bíblia, decida. Venha à igreja. Ah, mas está frio. Ah, mas está chovendo. Ah, mas tem a programação, está pelo culto, qual o problema? Eu posso ver pela internet? Ah, mas eu fico escolhendo aqui pregadores melhores. Eu tenho outras mensagens melhores. E aí eu vou escolhendo. Queridos, a igreja é o melhor cobertor que o crente tem. A igreja é o melhor cobertor que o crente tem. Aqui na igreja você é aquecido. Aqui na igreja você sente fogo. Aqui na igreja você sente calor. Aqui na igreja você sente vontade. Aqui na igreja você se sente animado. É hora de aquecer o seu coração. É hora de louvar a Deus.
Lucas capítulo 24, versículo 32, para terminar. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Aqueles 2 homens estavam no caminho de Emaús. E aqueles 2 homens estavam se afastando da cidade de Jerusalém, porque Jesus tinha morrido. E aqueles homens estavam tristes. E aqueles homens começam a caminhar e Jesus se aproxima deles. E Jesus começa a falar-lhes sobre as Escrituras. E aí, quando eles chegam na cidade de Emaús, Jesus diz que vai continuar o caminho. Eles falam: não, fica com a gente aqui. E aí Jesus fica com eles, e Jesus, no partir do pão e na oração, eles abrem os olhos, eles percebem que é Jesus que estava caminhando o caminho com eles, mas eles estavam frios. E conforme Jesus foi caminhando com eles, o coração deles começou a arder. E eles dizem: você não estava sentindo que o coração nosso começou a arder? Não nos aquecia o coração, não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava sobre as Escrituras. Querido, você quer ficar quente, você quer aquecer o seu coração, você quer ter de volta a sua vida espiritual, você quer ter de volta o seu envolvimento com Cristo. Queime, ande com Jesus, e Ele fará o seu coração ficar quente. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Nunca falte a você o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Romanos 12, 11. Eu queria que você estivesse em oração agora, pela sua vida, pelo seu coração. Eu não sei como é que está o seu coração nessa noite. Eu não sei se Jesus falou ao seu coração ou não. Eu não sei se você entendeu a mensagem. Eu não sei se você ficou conversando ou não. Eu não sei o que fez de diferença na sua alma. Mas você não veio aqui à toa. Você não veio aqui à toa, querido. Se você fosse pensar de como está o seu coração agora, talvez você possa, pensar e me dizer: cara, realmente eu estou frio à beça. Eu estou muito frio. Eu já não sinto mais vontade de orar, eu não sinto vontade de ler a Bíblia, eu não sinto vontade de ir à igreja. Eu estou cansado. Eu já não sinto mais aquele fervor, aquela vontade, aquela disposição. Querido, se o seu coração está começando a esfriar, se você está em um patamar de esfriamento espiritual, onde você está querendo lutar contra isso, você está querendo lutar contra esse esfriamento, você está querendo lutar contra esse afastamento de Deus. Você sabe que Jesus é maravilhoso. Você sabe que Jesus, Ele aquece o seu coração, que Ele te ama. Você sabe que é gostoso demais estar na presença do Senhor Jesus, mas você não está conseguindo. Nesse momento eu quero te convidar. Jesus sabe da intenção da sua alma. Jesus sabe o quanto você quer Ele de volta. Jesus sabe o quanto você quer estar aquecido de novo, estar transbordando do amor dEle. Você sabe, Deus sabe. Nessa noite eu quero te convidar a fazer uma decisão sincera diante de Deus. Se sinceramente você gostaria, diante da presença do Senhor, dizer ao Senhor que Ele incendeie o seu coração, dizer que as coisas estão ruins, que você está fraco, espiritualmente, que você está frágil, que você tem pecado, que você tem errado, e você sabe que tem errado, mas que hoje, em nome de Jesus, você se arrepende do seu pecado, que hoje, em nome de Jesus, você deseja ter uma vida nova, você quer voltar a ter aquela vida de comunhão espiritual com o Senhor, aquela vida de poder, aquela vida de envolvimento, aquela vida de autoridade espiritual. Se isso está acontecendo com você, se esse é desejo do seu coração, eu quero te convidar, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Alguém nessa noite que gostaria de tomar uma decisão sincera diante de Deus, diante de Jesus. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Mas alguém quer ter realmente, isso é entre você e Deus. Deus te abençoe, meu amor. Deus te abençoe.
Alguém que sinceramente tem, realmente você ouviu a mensagem, você sabe que o Espírito Santo está tocando no seu coração, você sabe que Ele quer mais de você, você sabe que Ele não quer de você essa vida de mornidão. A Bíblia é muito clara quando ela fala de quem é morno. Jesus é muito claro quando Ele fala que o morno será vomitado da boca dele. Jesus não quer de nós uma vida de mornos. Jesus quer nos dar uma vida de calor, uma vida onde o fogo do Espírito Santo consuma nossas vidas, consuma nossa alma, consuma o nosso corpo, consuma a nossa vida em função da vontade dEle. O Espírito Santo está aqui, queridos, Ele está tocando no seu coração. Alguém mais gostaria de tomar uma decisão sincera diante do Senhor? Eu quero te convidar, levanta sua mão, eu quero orar por você. Mais alguém? Vamos ficar de pé e nós vamos orar agora. Se diante do Senhor Jesus, que conhece a sua alma e o seu coração, você diante de Deus não tomou uma decisão sincera de realmente se entregar para Jesus, para que Ele aqueça a sua alma, para que Ele te dê o fogo do Espírito cada vez mais intenso, é porque eu quero crer que você está tão bem espiritualmente, tão intenso espiritualmente, que você não precisa. Eu quero crer que essa igreja inteira está tão cheia do Espírito Santo, está tão aquecida com o Espírito Santo, que você não sente o toque do Espírito Santo e que você não quer ter uma vida de mais calor diante dele. Sabe, alguns anos atrás, teve a história de um grande pregador chamado Moody. E Moody, ele era muito famoso. E ele pregava, era um grande pregador e vivia em vários países pregando. Ele foi convidado para pregar numa igreja, uma igreja grande. E aí quando ele foi convidado para aquela igreja, era um dia especial. Quando ele entrou naquela igreja, a igreja estava lotada. Tinha gente em todos os lugares da igreja. Tinha gente sentado, tinha gente em pé, tinha gente no chão, tinha gente do lado de fora, ouvindo pelas janelas, tinha gente lotando a igreja inteira. Aquele homem pregou, e a pregação dele, depois da pregação dele, muitas almas se converteram, e aquela igreja estava toda chorando, envolvida com o Espírito Santo. No final daquele culto, o pastor daquela igreja chamou Moody para o gabinete, e lá no gabinete virou para Moody e falou assim: olha, foi bom demais o senhor ter vindo aqui, foi bom demais, foi especial demais, mas eu preciso te confessar uma coisa, eu fiquei com inveja, porque todas as vezes que eu prego é tão vazio, fica tão vazia a igreja, todas as vezes que eu prego as pessoas não vêm, e elas vieram hoje porque o Senhor vinha. E aí Moody virou para aquele pastor e falou: querido pastor, incendeie-se e o mundo virá ver você queimar. Queridos, nós precisamos nos incendiar. Não é possível que você e eu estejamos satisfeitos com a temperatura espiritual que hoje nós temos. Não é possível que eu e você achemos que está bom assim, que a sua vida e a minha vida espiritual está boa demais, não precisa melhorar. Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar, se você quer fazer sinceramente uma decisão diante do Senhor Jesus, sincero, é com Ele, uma decisão sincera de implorar ao Senhor, que limpe a sua vida, a sua alma, e incendeie o seu coração, para que o mundo veja você queimar. Eu quero te convidar a vir à frente, nós vamos orar, nós vamos adorar ao Senhor. Eu não sei, pode ser que você tenha tido pouco tempo de crente ou muito tempo de crente, pode ser que nem crente você seja, pode ser que você ainda nem tenha conhecido Jesus como Salvador, mas eu quero te convidar, se você tomou uma decisão sincera nessa noite, vem à frente, eu quero orar por você. Se você levantou a mão, vem à frente, eu quero orar por você. Deus conhece a sinceridade do seu coração, e Deus ouve o clamor de um coração contrito. Deus está ouvindo você. Deus te abençoe. Mais alguém? Vem à frente, nós vamos cantar.
Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Vem à frente, querido. O Espírito Santo está tocando no seu coração. Seja sincero diante do Senhor. Deus não quer que você mantenha a mesma temperatura. Deus quer incendiar a sua alma, o seu coração, a sua vida. É hora de ter uma mudança. É hora de fazer uma transformação. Sabe, às vezes a gente vive na mesma vida, na mesma vida, na mesma vida. O Espírito Santo quer mudar isso. Deus planejou para você mais. Deus planejou para você mais. Muito mais. Vem à frente, entrega o seu coração a Cristo Jesus, que Ele incendeie a minha vida e a sua vida para a honra e glória dEle. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, sempre. Vamos, igreja, erga sua voz e cante. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Incendeia-nos, Senhor. Te damos honra, erga suas mãos e cante. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som
Ó Deus querido, muito obrigada. Pai, é tão bom, é bom demais saber que o Senhor está aqui. Meu Deus, eu te louvo porque a ação do Teu Espírito Santo, ela é fantástica, surpreende, ela é sobrenatural. Meu Deus, a voz humana, o convencimento humano, a persuasão humana não podem fazer o que Teu Espírito faz. É o Teu Espírito que age nas nossas vidas, nos nossos corações. Deus, o Senhor sabe que nós temos débito. Tu sabes, Senhor Deus, que nós temos pecado. Tenha misericórdia das nossas vidas. Ó meu Deus, livra-nos do mal. Meu Pai, eu te imploro no nome de Jesus. Dá-nos a visão de que precisamos mudar. Dá-nos a visão de que precisamos te servir. O Senhor é bom demais. O Senhor é especial demais. Meu Deus, cuida de cada um de nós. Incendeia o teu povo aqui. Ó meu Deus, que possamos ser chamas vivas. Que possamos iluminar o mundo, mostrando Jesus através das nossas vidas. Ó Deus, realmente que o mundo veja cada um de nós queimarmos por Ti. Ó meu Deus, incendeia o nosso coração para nos apaixonarmos de novo, para estarmos completamente envolvidos com o Teu trabalho, com o Teu Filho, com Jesus, Senhor das nossas vidas. Ó Deus, nos impulsiona, Pai, a orar, a ler a Bíblia, a vir à igreja, a ter uma vida de testemunho, de relação contigo. Queremos nos relacionar com o Senhor, queremos adorar o Teu nome, queremos viver Jesus na nossa vida todos os dias e que nada nos faça pecar, porque o Senhor está ao nosso redor, o Senhor nos protege, o Senhor blinda a nossa vida, o Senhor blinda a nossa alma contra as armas de Satanás. Somos Teus, nós pertencemos a Ti e nós Te louvamos. O Senhor é o dono das nossas vidas. Deus, muito obrigada por cada um que veio à frente nessa noite. Tu sabes o que há no seu coração, Tu sabes a sinceridade das suas almas. As pessoas que estiverem nas suas casas, que foram tocadas pelo Teu Espírito também, ou talvez pessoas que estão aqui na igreja e que mesmo que não tenham vindo à frente, Teu Espírito tocou nos seus corações. Ó Deus, faz o Teu milagre e nos lembra disso todo dia. Nos lembra que nós precisamos decidir ter uma vida incendiada todos os dias da nossa vida. Eu Te louvo, eu Te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço aí na pessoa do seu lado. Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.